Qual é o verdadeiro preço da sobrevivência quando o mundo inteiro, em uníssono, deseja a sua extinção imediata? A cidade resume-se ao tamanho de uma única colina fortificada e íngreme. Roma não é, nem de longe, a metrópole de mármore que a posteridade recordará. É apenas um refúgio imundo, exalando o odor de suor. Um acampamento fortificado, apinhado de escravos fugitivos, párias e aventureiros desesperados, todos confinados nas elevações do Palatino. Ao final do verão de 750 a.C., o jovem assentamento sufoca em um isolamento político absoluto. Ao redor deles, ergue-se uma muralha de hostilidade silenciosa. As tribos vizinhas rejeitam qualquer embaixador com desprezo escancarado, negando aos romanos o direito básico a casamentos legítimos. Na prática, os vizinhos estão sabotando metodicamente o seu direito a um futuro físico. Porque um punhado de miseráveis acuados, desprovidos do menor apoio de aliados, decide dar um passo que garante uma guerra contra forças superiores. Como um festival religioso pacífico, se transforma em um ato de terror em massa, lançando para sempre os alicerces sangrentos de um futuro império. Enquanto no Palatino, as forjas trabalham febrilmente e as espadas curtas de bronze são afiadas, um plano frio amadurece nos vales. Rômulo toma uma decisão, fria, pragmática e absolutamente implacável. Ele analisa uma matemática simples e sem alma. Sem mulheres, a comunidade inevitavelmente morrerá em exatamente uma geração. As ilusões foram descartadas. O fundador anuncia os grandes jogos, a Consuália, uma festa em honra à antiga divindade dos conselhos secretos. Mensageiros romanos levam apressadamente os convites a todos os povoados vizinhos de Seninenses, Crustuminos e Sabinos. O chamado soa enfaticamente pacífico. Como escreveu Tito Livio, os romanos esconderam deliberadamente suas verdadeiras intenções sob uma espessa máscara de hospitalidade e piedade. Mas, por trás da recepção generosa, oculta-se uma armadilha cínica e mortal. Rômulo é um líder extremamente perigoso e sem escrúpulos, disposto a quebrar os tabus mais antigos a sangue frio, em nome da sobrevivência demográfica de seu povo. Os sabinos chegam com famílias inteiras. Eles descem das colinas, desejando ver com os próprios olhos a nova cidade. Os homens deixam as armas em casa. A multidão, ombro a ombro, lota a baixada entre as elevações. O calor castiga os ombros. O ar vibra com a alta temperatura e a poeira seca levantada pelos cascos dos cavalos na arena. O vozerio abafa temporariamente a crescente tensão interna dos milicianos romanos. A ilusão de uma celebração despreocupada está por um fio. Rômulo ocupa o lugar central em um palanque de madeira. Uma pausa, um gesto, um sinal imperceptível para os seus. A festa é interrompida em uma fração de segundo. Os romanos saltam de seus lugares como cães de caça soltos das correntes. Eles avançam como uma cunha pesada sobre a multidão relaxada de convidados desarmados. Começa um caos rígido, matematicamente planejado. Pancadas secas de ombros, o som de linho rasgando. A força física bruta e descarada rompe as fileiras cerradas dos espectadores, cortando impiedosamente as famílias ao meio. Mulheres jovens são arrancadas à força das mãos de pais atordoados e irmãos paralisados. Gritos de terror e fúria são instantaneamente abafados pelo tropel de centenas de pés pesados. Não há lâminas desembainhadas, apenas a crueldade primitiva e esmagadora de uma captura organizada. A sobrevivência física da comunidade está sendo comprada naquele exato momento, em meio a nuvens de poeira sufocante e ao empurra-empurra. Os romanos arrastam o saque para o alto, para trás das fortificações de madeira do Palatino. Os portões pesados se fecham com um estrondo seco. A tentação de uma solução fácil para um problema fundamental traz seus frutos imediatos. Dentro do perímetro de toras resistentes, encontram-se centenas de futuras mães. O estado frágil ganha uma chance preciosa de viver. Mas, fora da palitzada,
Uma ameaça mortal e inevitável se condensa rapidamente. Os vizinhos insultados abandonam o vale vazio em estado de choque. Uma humilhação de tal magnitude exige uma resposta imediata e simétrica. O direito arcaico da vingança de sangue, que não conhece prescrição, entra em vigor no mesmo minuto. Os fugitivos romanos provocaram, com as próprias mãos, uma guerra de extermínio total. Este conflito, que acaba de estourar, não deixa mais espaço para compromissos ou diplomacia refinada. Recuperar as filhas roubadas e apagar para sempre aquele assentamento imundo da face da terra. Este é agora o único objetivo maníaco de todas as tribos ao redor. No ar denso da noite, paira o cheiro nítido de guerra iminente. Os sabinos nunca perdoam uma traição tão vil. Em todos os vales ao redor da colina do Palatino, começa um movimento organizado. Na escuridão que se aproxima, novas pontas de lança são forjadas sem descanso. Homens silenciosos aplicam tinta nos rostos e nos escudos de madeira. Um jovem miliciano romano na muralha aperta convulsivamente o punho áspero da espada. O suor frio escorre pelos olhos. Ele entende claramente uma coisa: não há para onde recuar. Os sentinelas avistam na escuridão novas fogueiras de sinalização, que a cada hora tornam-se assustadoramente mais numerosas. As luzes se fundem em um arco luminoso contínuo, fechando-se lentamente em torno da fortificação solitária. Os romanos ganharam tempo de forma cruel, mas perderam para sempre o direito ao erro. Eles observam a escuridão com tensão. Cada cintilação no horizonte pressagia a chegada iminente da colossal milícia sabina, liderada pelo implacável rei Tito Tácio. Enquanto as fogueiras de sinalização de Tito Tácio iluminam o horizonte, nos assentamentos sabinos termina a convocação de uma colossal milícia de vingança. O rei dos sabinos não tem pressa. É um pragmático frio que transforma metodicamente o descontentamento disperso dos vizinhos em um mecanismo único de destruição. A milícia cresce a cada dia e as fogueiras nas colinas se multiplicam. Tácio envia embaixadores aos povoados mais distantes. A diplomacia do mundo antigo não conhece palavras pomposas sobre justiça. É uma negociação seca. A vida dos romanos é trocada por promessas claras de saque e novas terras. Pequenos chefes negociam avidamente suas fatias no futuro roubo. O preço da aliança é conhecido de antemão: o apagamento total do Palatino da memória humana. Não há previsão de piedade. Os boatos sobre o massacre iminente espalham-se pelos vales, envenenando com medo aqueles que estão atrás das paredes de madeira. Mas a fúria revela-se uma má estrategista. A tribo dos seninenses decide golpear primeiro, recusando-se a esperar a chegada das forças principais dos sabinos. Seus destacamentos invadem rapidamente os territórios romanos, queimando os poucos campos e roubando o gado. Os guerreiros querem lavar a honra do sequestro imediatamente. Os romanos respondem na velocidade do raio. Rômulo conduz a milícia para fora dos portões. Os pesados escudos de madeira fecham-se em uma linha única. Começa uma marcha forçada ao encontro do inimigo. Os oponentes se chocam em campo aberto em um confronto breve, porém de violência extrema. Pontas de lança de bronze perfuram armaduras de couro. Os seninenses não resistem à investida monolítica dos romanos, que lutam sem ter para onde recuar. A formação dos seninenses racha e se desintegra. No centro do caos sangrento, Rômulo avista o rei dos seninenses, Acron. O combate entre os dois líderes decide o desfecho do dia. Não é um duelo por honra, mas a eliminação física de um concorrente político. O líder romano desfere um golpe preciso e fatal. Acron cai pesadamente sobre a terra pisoteada. O júbilo dos vencedores ensurdece o vale. Rômulo pessoalmente retira a armadura do inimigo morto, oferecendo esse primeiro espólio de guerra como oferenda a Júpiter. Os romanos retornam ao Palatino em triunfo. Os prisioneiros seninenses sobreviventes seguem submissos atrás dos vencedores. Paradoxalmente,
as mulheres saem para receber seus sequestradores, vendo neles seus únicos protetores. É o triunfo da sobrevivência, mas a euforia momentânea esconde um verdadeiro abismo. Ao final dos primeiros meses de outono de 750 a.C., a alegria da vitória fácil se dissipa. A derrota dos seninenses e as vitórias sobre outros vizinhos menores tornam-se apenas um prelúdio sangrento. A verdadeira ameaça ainda não havia entrado em cena. Tito Tácio extrai uma lição fria do erro dos aliados impacientes e concentra suas forças em um único punho. Milhares de guerreiros movem-se lentamente em direção a Roma, avançando de forma pesada e inevitável. O isolamento diplomático do Palatino torna-se absoluto. Ninguém virá ajudar, e todas as rotas de fuga foram cortadas. Das muralhas, os sentinelas romanos observam o avanço do enorme exército e suas fileiras intermináveis de lanças. Boatos de uma aniquilação total, iminente, penetram nas fortificações, quebrando a vontade dos soldados mais fracos. Os inimigos não planejam fazer prisioneiros. Os milicianos serão metodicamente degolados, as mulheres devolvidas às suas antigas famílias e a própria cidade reduzida a cinzas. Tal é a vontade inflexível do líder sabino. Tito Tácio aposta na superioridade esmagadora de forças, contando com o colapso psicológico do adversário antes mesmo do início do assalto. O medo da espera paralisa. Os romanos reforçam suas posições febrilmente, estocando água suja e mantimentos escassos. Espadas de bronze são afiadas dia e noite, até as pedras de amolar se desgastarem. Rômulo distribui rigidamente os destacamentos pelos pontos-chave. A vantagem estratégica ainda está do lado de Roma. Eles controlam as elevações. O Palatino está protegido por encostas íngremes e uma paliçada alta. A colina do Capitólio foi transformada em uma cidadela inacessível, onde está posicionada a guarnição mais forte e testada. Enquanto o Capitólio resistir, Roma pode esperar sobreviver a um cerco extenuante. Os sabinos aproximam-se e montam um enorme acampamento militar ao pé das colinas. Tito Tácio avalia os penhascos abruptos. Um ataque direto custaria um preço inaceitavelmente alto, sacrificando milhares de guerreiros nas encostas. O cálculo militar sugere outro caminho, mais eficaz. A diplomacia da força bruta é discretamente substituída pela diplomacia do suborno. Os chefes sabinos exibem pesados braceletes de ouro no braço esquerdo e anéis adornam seus dedos. O metal precioso brilha opacamente à luz das fogueiras noturnas, atraindo a atenção vigilante da guarda nas muralhas romanas. O cerco se prolonga e os suprimentos se esgotam. Neste vale condenado, Rômulo enfrentará uma lição cruel sobre o verdadeiro preço da lealdade humana diante da morte. O brilho fosco dos adornos sabinos transforma-se lentamente em um laço de morte, pronto para se fechar com força na garganta do inacessível Capitólio. O laço de morte aperta-se lenta, mas inevitavelmente. Enquanto no vale condenado, Rômulo observa com crescente tensão as luzes do acampamento inimigo, a traição é cometida em um silêncio total e vibrante. Um cerco sempre desgasta metodicamente, drenando as forças físicas. Ao final do primeiro mês de um outono profundo e gelado, de 750 a.C., os estoques de alimentos nas alturas romanas minguam rapidamente, e a água fresca torna-se o maior dos tesouros. Tito Tácio não lança seus guerreiros em um assalto frontal suicida. Ele espera friamente, usando o tempo viscoso como sua arma mais confiável. E essa arma encontra, sem erro, o elo fraco na defesa romana. A filha do comandante da guarnição do Capitólio, Espúrio Tarpeio, desce para além das muralhas de madeira. A moça, que deve buscar água para rituais sagrados, deixa o perímetro seguro da fortaleza. Perto da fonte, é interceptada silenciosamente pelos batedores sabinos. Os historiadores antigos registram esse momento decisivo sem compaixão. O encontro não termina com o uso da força.
mas com uma negociação seca e extremamente cínica. O olhar da romana não cai sobre as lâminas afiadas das lanças. Sua atenção está fixada obsessivamente nos braços esquerdos dos soldados inimigos, onde brilham pesados braceletes de ouro. A lealdade à cidade sitiada estraçalha-se contra uma sede de lucro cega e primitiva, ali mesmo, à beira da água. Tarpeia é a primeira a propor o acordo. O preço da rendição da principal cidadela romana é formulado de forma rígida. Ela exige o que os sabinos carregam nos braços esquerdos. Tito Tácio aceita as condições sem hesitar. O pacto está selado, sem dilemas morais, apenas pelo cálculo frio de ambos os lados. A moça retorna para trás da paliçada, carregando não apenas um jarro, mas a sentença de morte de sua própria guarnição. Os sabinos compram as chaves de Roma por um pedaço de metal brilhante. A noite densa cai sobre as colinas. Uma névoa espessa esconde o movimento do enorme acampamento. Um destacamento de guerreiros sabinos de elite sobe silenciosamente pela encosta íngreme e pedregosa do Capitólio. Eles respiram de forma pesada e compassada, com passos calculados. As placas de bronze nas armaduras de couro estão firmemente amarradas para não emitirem um único som. Os pesados portões de carvalho da fortaleza abrem-se lentamente por dentro. É a própria Tarpeia quem os abre. O inimigo penetra sem resistência no santuário da defesa romana. Os sentinelas romanos descobrem a brecha tarde demais. O silêncio explode instantaneamente em gritos e no tilintar abafado de metal. O pânico se instala. Os defensores estão completamente desorientados na escuridão, sem tempo para formar uma linha cerrada de escudos. Os sabinos agem metodicamente, desferindo golpes precisos e fatais, eliminando a guarda do posto em questão de minutos. A principal elevação está definitivamente perdida. Os romanos são privados de sua vantagem estratégica mais importante. A perda pífia e humilhante da fortaleza torna-se um fato irreversível. Tarpeia está entre os invasores. Ela exige em voz alta o seu pagamento, estendendo as mãos para o ouro prometido. Tito Tácio olha para a traidora com um desprezo gélido e escancarado. Os sabinos honram rigorosamente as leis arcaicas de sangue e odeiam organicamente a traição, mesmo quando ela lhes traz uma vitória sem derramamento de sangue. O líder dá uma ordem curta: cumprir a condição do contrato literalmente e dar a ela exatamente o que carregam nos braços esquerdos. Os guerreiros sabinos carregam nos braços esquerdos não apenas adornos preciosos, mas também seus pesados escudos de combate, madeira densa, generosamente revestida de cobre espesso. Tito Tácio é o primeiro a arrancar o escudo do braço e lançá-lo com força contra a moça. Atrás dele, um segundo guerreiro segue em silêncio, depois o terceiro, o 10º. Massas pesadas de madeira e metal desabam sobre a romana, que cai com um gemido abafado sob o peso insuportável. A execução aterrorizante é rápida. Golpes secos, nenhuma piedade. O verdadeiro pagamento foi entregue integralmente. Tarpeia morre sob uma pilha de escudos sabinos. Os sabinos ansiavam por lavar a honra com sangue, mas compraram a vitória com traição, provando que o ouro sempre foi mais pesado que a honra, mesmo no alvorecer da civilização. Amanhã revela uma realidade catastrófica para os romanos. A guarnição do Palatino acorda e olha com horror para a colina vizinha. Sobre as muralhas do Capitólio, erguem-se as lanças inimigas. O equilíbrio estratégico foi destruído. Os sabinos controlam a altura crucial e estão prontos para ditar os termos de uma capitulação total. Rômulo percebe a magnitude da catástrofe. Seu território foi cortado ao meio. Esperar pela morte lenta atrás das muralhas tornou-se inútil. A própria sobrevivência exige ações imediatas e radicais. O líder romano toma a única decisão tática possível. Os defensores devem ser os primeiros a descer do Palatino. Eles são obrigados a atacar as forças superiores dos sabinos diretamente na baixada, antes que o inimigo se consolide nas novas linhas.
A milícia forma-se sombriamente junto aos portões. Os rostos dos guerreiros estão cobertos de poeira cinzenta. Eles apertam os punhos das espadas, cientes de que os espera um choque frontal. Terão que descer ao vale úmido do Fórum. Aquele mesmo vale que, sob as infinitas chuvas de outono, transformou-se em um lamaçal profundo e intransitável. Um lamaçal profundo e intransitável espera lá embaixo. A baixada do Fórum sempre acumulou a umidade das elevações vizinhas. E sob as chuvas de 750 a.C., transformou-se em uma armadilha mortal. Nuvens de chumbo pairam baixas. O ar é gelado e úmido. A contraofensiva romana desce do Palatino em silêncio total. Nada de gritos de guerra. Apenas o som abafado dos passos. Botas de couro pesadas amassam a argila escorregadia. Os guerreiros de Rômulo deixam para trás a segurança dos portões, entendendo a dura matemática da guerra. Sem a fortaleza no Capitólio e sem uma retaguarda segura, restam-lhes apenas as espadas curtas de bronze e o inimigo à frente. Os sabinos formam uma linha cerrada na extremidade oposta da baixada. Eles controlam a altura capturada e sentem uma superioridade tática absoluta. O líder sabino, Mécio Cúrcio, avança montado à frente em um grande cavalo de guerra. O animal bate o casco nervosamente, lançando torrões de lama para os lados. É um desafio psicológico, uma demonstração de confiança diante de um adversário exausto. A distância entre os exércitos encurta rapidamente. Os romanos aceleram o passo para uma corrida pesada que corta a respiração. Os escudos de bronze fecham-se em uma muralha única. Ocorre um choque frontal violento. O impacto traz o estalo ensurdecedor da madeira. A linha de frente curva-se sob uma pressão colossal. No centro do caos, surge uma brecha perigosa. Mécio Cúrcio vê a oportunidade e direciona o cavalo contra as fileiras romanas. Os cascos pesados golpeiam os escudos. O peso do animal em velocidade rompe a formação monolítica. Romanos caem sob a investida e surge uma euforia momentânea. O líder sabino abre caminho profundamente nas posições inimigas, semeando a confusão com golpes precisos de cima para baixo. Os sabinos gritam de entusiasmo, preparando-se para avançar pela brecha e aniquilar os defensores de Roma. O triunfo dura apenas alguns segundos. O cavalo de Mécio dá um arranque brusco e a terra sob seus cascos desaparece. A crosta dura de lama seca rompe-se com um estalo. O animal afunda até o peito em uma lama preta e fétida. É o Lago Cúrcio, um pântano traiçoeiro no coração do vale, escondido por uma fina camada de poeira e folhas. O cavalo debate-se loucamente, mas apenas afunda mais. O cavaleiro sabino, pesadamente armado, torna-se um alvo indefeso. A lama espessa trava os movimentos com mais força que qualquer corrente. Mécio tenta desesperadamente se libertar, mas a lama gelada o suga com força. Os romanos veem a vulnerabilidade do líder inimigo, e o medo é instantaneamente substituído por uma fúria cega. Eles se lançam no pântano para liquidar o comandante atolado, uma decisão que se revela uma insanidade tática. A infantaria pesada romana pula no lamaçal, e as couraças de couro encharcam em segundos. O peso extra puxa os soldados para o fundo. Homens atolam até a cintura. Dardos sabinos afiados voam de uma distância segura, atingindo aqueles que não conseguem se mover. Mécio Cúrcio defende-se usando a borda do escudo como apoio, rastejando lentamente para trás sobre os corpos de seus próprios soldados. Após semanas de tensão crescente, desde as festividades da Consuália, a própria natureza desfere um golpe contra ambos os exércitos. A neblina matinal finalmente se dissipa, e os oponentes paralisam em choque profundo ao perceberem a nova realidade. O campo de batalha tornou-se ativamente hostil. O fundo do vale transformou-se em um lamaçal ininterrupto. Avançar com agressividade significa inevitavelmente afundar no lodo. Recuar sob fogo cruzado é impossível. A paisagem converteu-se em um instrumento imprevisível de destruição física, quebrando ossos
e roubando o fôlego com mais eficácia do que qualquer aço. Por um instante, a câmera foca no rosto de um miliciano romano anônimo. A água gélida alcança-lhe o peito, tornando a respiração difícil. Suas costelas são espremidas pelo peso da armadura de couro encharcada. Ao tentar puxar a perna esquerda do lodaçal, uma cãibra aguda retesa-lhe o músculo. Ao lado, com um baque surdo, um soldado inimigo cai, e seu rosto desaparece sob a água turva. Ninguém pode estender a mão para ajudar. O romano aperta freneticamente o punho da espada, mas não há em quem bater. O principal adversário agora é o vácuo negro e voraz sob seus pés. O caos do terreno estilhaça a vontade dos homens mais depressa que o combate direto. Os guerreiros perdem a formação de vez. Não são mais unidades organizadas, apenas sobreviventes. As longas lanças dos sabinos tornam-se absolutamente inúteis no aperto, enquanto os gládios romanos atolam-se em lã e couro encharcados. Homens lutam na lama sangrenta, afogando-se uns aos outros. O conflito posicional degenera em uma luta exaustiva por um gole de ar. A exaustão física paralisa os músculos e as armas escorregam das mãos. Ambos os lados recuam lentamente, sofrendo perdas colossais, enquanto puxam companheiros atolados pelas correias. A terra provou uma verdade cruel. Nenhuma fúria primitiva prevalece quando a própria natureza decide devorar, com frieza, as ambições dos reis ali mesmo na lama, entre colinas inconciliáveis. Entre as colinas inconciliáveis, onde a lama traiçoeira acabara de engolir as ambições dos combatentes, os exércitos mudam secretamente de posição. As ilusões de uma ruptura rápida desaparecem por completo. Os líderes recuam os soldados sobreviventes para faixas estreitas de terra firme, em um reagrupamento febril. Não há manobras complexas, apenas uma formação densa e monolítica. O campeão romano Rostus Rostílios posta-se à vanguarda, agrupando a infantaria pesada ao seu redor, o recurso mais valioso da comunidade. As couraças de bronze estão cobertas por uma grossa camada de argila seca. As lâminas foram limpas às pressas da terra úmida, esfregadas freneticamente contra mantos de lã. Rostílios lidera a letal falange romana de combate aproximado para o centro geométrico do Vale do Fórum. Eles contornam os trechos traiçoeiros do pântano em busca de solo firme para um golpe frontal destruidor. Os sabinos percebem a manobra instantaneamente. O líder Tito Tácio brada uma ordem ríspida e a muralha inimiga de madeira grossa e cobre avança implacável. A distância encurta. O ar torna-se insuportavelmente denso, saturado pelo cheiro de metal aquecido e desespero. O impacto ocorre com um estalo seco e abafado. Madeira robusta estilhaça-se contra o bronze forjado, dando início à fase implacável do combate de infantaria aproximado. No espaço exíguo da baixada, não há lugar para o balanço das armas. Lanças longas são projetadas das fileiras de trás, invisíveis, cravando-se cegamente em pescoços desprotegidos e ombros expostos. O aperto paralisa qualquer manobra. Os guerreiros são comprimidos de todos os lados por uma prensa viva. Não há o que respirar. O oxigênio consome-se na poeira espessa e o ar satura-se de vapores de suor. A câmera foca por um segundo no rosto de um miliciano romano anônimo, enquanto ele desfere uma estocada curta. Seu braço fica preso entre dois corpos estranhos. Ele puxa o punho, mas é impossível retirar a arma. Um infante sabino golpeia-o com a borda de um escudo pesado, bem na ponte do nariz. O osso estala, a dor perfura o crânio, e uma umidade espessa inunda-lhe os olhos, tirando-lhe completamente a visão. Os confrontos brutos são estritamente testa a testa, sem qualquer distância de segurança. Apenas golpes rítmicos de antebraços, cotoveladas e lâminas curtas golpeando sob as costelas. Ninguém consegue recuar um passo sequer. A retirada é fisicamente impossível. As fileiras de trás empurram implacavelmente as da frente.
e a pressão da massa humana torna-se crítica. É um esmagamento físico bruto entre os escudos. Uma parede pulsante de carne aperta as caixas torácicas. Costelas estalam sob o peso do equipamento alheio. Os pés dos guerreiros deslizam sem esperança em dejetos espessos, onde a terra úmida e gélida mistura-se ao fluido de centenas de caídos. O apoio firme desapareceu. Cair nessa multidão enlouquecida significa uma morte agonizante garantida. Botas pesadas de couro pisoteiam os caídos, transformando-os em uma massa escorregadia e homogênea. Os romanos agarram-se desesperadamente uns aos outros, enquanto os sabinos pressionam metodicamente com sua massa esmagadora. Rostos hostílios golpeia com força, sua lâmina curta encontrando pontos vulneráveis nas juntas das armaduras inimigas, abrindo, literalmente, um corredor estreito através da densa formação sabina. Contudo, cada inimigo abatido, paradoxalmente, apenas intensifica o aperto. Os guerreiros mortos não tombam. Permanecem erguidos, travados de todos os lados pelos corpos dos vivos. O sufocamento aumenta sem trégua. As inspirações tornam-se curtas, superficiais. Os pulmões ardem em fogo e os olhos lacrimejam com o cheiro acre de armaduras e corpos abertos. O espaço fechado da Baixada transforma-se em um torno gigante e impiedoso. O cálculo frio e primitivo dos comandantes estilhaça-se contra o medo físico paralisante dos soldados rasos. Homens sufocam sob o peso das armas alheias, enquanto placas de metal cortam profundamente os tecidos moles a cada empurrão. A guerra frontal de exaustão extrema semeia um pânico oculto nas fileiras. A engrenagem de destruição mútua opera sem falhas, e o sistema nervoso dos homens simplesmente não suporta a pressão colossal. O pânico nasce lentamente no próprio epicentro desse nó mortal. O medo propaga-se de homem para homem, como uma peste contagiosa. Ele não se manifesta em sons altos, mas em pupilas dilatadas de forma antinatural e movimentos espasmódicos das mãos. Um soldado sabino descarta sua lança longa e tenta abrir caminho para trás à força, sendo golpeado nas costas pelos próprios companheiros com as hastes das lanças. A formação monolítica romana começa a vergar perigosamente. A pressão dos sabinos aumenta a cada minuto, e sua superioridade numérica esmagadora passa a desempenhar um papel decisivo nos flancos. Ostos Hostílios grita rouco, tentando manter o ritmo salvador dos golpes, mas sua voz falha. Perde-se instantaneamente no clangor incessante do bronze e no suspiro abafado de milhares de homens sufocando. O cansaço profundo paralisa os músculos exaustos. Os golpes de espada tornam-se frouxos e os escudos pesados de carvalho baixam traiçoeiramente. Os braços recusam-se a sustentar o peso e cabeças expostas recebem golpes diretos e fatais. O combate na estreita baixada do Fórum atinge o limite das capacidades físicas humanas. A falange deixa irremediavelmente de ser uma força militar organizada, degradando-se rapidamente em milhares de tragédias individuais. Transforma-se em uma massa cega de carne em agonia. Inimigos respiram pesadamente, uns nos rostos dos outros, enquanto o bronze curto faz seu trabalho de forma metódica e inevitável. Os romanos começam lentamente a ceder às posições conquistadas, empurrados implacavelmente para trás, passo a passo, centímetro a centímetro. O exército é espremido contra a base de sua própria fortificação. Na névoa espessa de poeira e suor, a figura imponente de Ostos Hostílios permanece como o único ponto de referência visual. Mas mesmo essa última âncora de esperança está condenada. Estão prestes a extirpá-lo impiedosamente nos acessos ao Monte Palatino, já cobertos de corpos. Nos acessos à encosta íngreme do Monte Palatino, a defesa romana começa a minguar rápida e irremediavelmente. As forças físicas esgotam-se,
Músculos exaustos recusam-se a levantar a madeira pesada dos escudos. As fileiras romanas sofrem uma rachadura fatal. Os defensores recuam lentamente para o alto, enquanto os sabinos pressionam metodicamente com uma massa contínua. O pragmatismo frio dos atacantes quebra os últimos focos de resistência. No centro do círculo que se fecha, Ostos Hostílios faz uma estocada brusca e desesperada, mas sua lâmina desliza em vão pela armadura forjada do inimigo. As lanças sabinas encontram a brecha com precisão cirúrgica. Com um movimento rápido, o campeão de Roma recebe um golpe penetrante fatal e desaba pesadamente sobre a terra pisoteada. Sem palavras finais, sem heroísmo patético, apenas o baque surdo de um corpo e o tilintar agudo da arma largada. A morte de Hostílios atua como o gatilho decisivo, desencadeando uma reação em cadeia irreversível nas fileiras da milícia. Uma poeira espessa e sufocante cobre a baixada do fórum, ocultando o sol e criando um crepúsculo antinatural em pleno dia. O ar vibra continuamente com o caos, um som baixo que paralisa a razão, mais rápido que qualquer lâmina. O colapso psicológico não ocorre subitamente. Ele cresce em ondas, obedecendo às leis da histeria coletiva. Primeiro, o aperto no punho áspero da espada enfraquece. Depois, os olhos buscam freneticamente qualquer rota de fuga. Os sabinos avançam em um silêncio gélido, suas fileiras movendo-se ritmicamente. Golpe, passo, outro golpe. Essa linha de montagem da morte, monótona e inexorável, destrói completamente o espírito de luta dos romanos. O pânico cego expulsa os restos da disciplina militar. Os romanos deixam de ser um exército e transformam-se em uma multidão enlouquecida, movida exclusivamente pelo instinto de sobrevivência. Os historiadores antigos registram com precisão implacável os sinais desse delírio coletivo. Os guerreiros passam a descartar em massa seus pesados escudos de carvalho. Na fuga, a proteção torna-se um fardo inútil. Homens aterrorizados empurram os próprios companheiros para escapar da zona de contato. A câmera foca por um segundo no rosto contorcido de um jovem miliciano romano. Seu peito arfa sob o couro molhado. A respiração rompe-se em um suspiro sibilante. Ao ver os vizinhos ensanguentados caindo e sentir o cheiro azedo da morte, sua razão apaga-se por completo. O instinto primitivo assume o controle. O miliciano vira as costas para a formação sabina e dá o primeiro passo espasmódico em direção aos portões salvadores. Esse ato isolado de covardia contagia instantaneamente dezenas de outros. A linha de frente fragmenta-se em 1000 tentativas individuais de sobreviver. Após horas de matança contínua, quando o sol começa a inclinar-se para o oeste, um desespero religioso absoluto toma conta dos romanos. No mundo arcaico, uma derrota brutal no campo de batalha significava apenas uma coisa: os deuses deram as costas aos perdedores. A confiança no patrocínio divino desaparece junto com as fileiras minguantes. Se o grande Júpiter persiste em seu silêncio obstinado, o assentamento está amaldiçoado. Essa percepção quebra a psique humana com mais eficácia do que as lanças sabinas. O cansaço físico multiplica-se pelo choque existencial. Por que manter a formação se as forças superiores já entregaram a cidade? Uma histeria irresistível domina o vale. Homens bradam em total impotência e correm cegamente encosta acima no Palatino, sem olhar para trás, sem tentar desferir golpes de resposta. Os sabinos, contudo, não aceleram o passo, nem se deixam levar pelo frenesi da perseguição. Tito Tácio controla o ritmo do avanço com cálculo frio. Seus guerreiros apenas seguem os rastros dos fugitivos, desferindo golpes fatais e metódicos nas costas romanas desprotegidas. O medo agora trabalha exclusivamente para os invasores, fazendo com que os romanos cometam erros fatais. Milicianos tropeçam em pedras escorregadias e caem sob os pés dos companheiros. Os gemidos de homens esmagados pela própria multidão abafam o tilintar do bronze. O próprio caos torna-se o instrumento de destruição. As armas já não decidem o resultado. Tudo é decidido pelo espírito estilhaçado dos defensores. Os romanos estão quebrados por dentro. Sua crença na própria invulnerabilidade revelou-se uma ilusão mortal.
A retirada converte-se rapidamente em uma avalanche incontrolável e ignominiosa. A milícia recua até os acessos do Monte Palatino. O lugar que deveria ser um refúgio, agora corre o risco de se tornar uma vala comum. Os sabinos o seguem sem trégua, as pontas das lanças quase tocando as costas dos retardatários. A multidão comprime-se diante da passagem estreita nas fortificações, gerando um novo esmagamento mortal. Não há mais para onde recuar. Atrás dos fugitivos estão suas casas miseráveis. À frente, a muralha de escudos sabinos aperta-os em um torno final. No centro dessa catástrofe, entre o pânico ensurdecedor e nuvens de poeira acre, Rômulo percebe que sua comunidade jaz encurralada nos próprios portões do velho Palatino. Nos portões do Palatino, os romanos perdem as últimas ilusões. As costas dos milicianos colidem com um baque surdo contra as toras robustas da paliçada. Diante deles, uma floresta implacável de lanças sabinas. Atrás, o silêncio ensurdecedor de um assentamento condenado. As mulheres, atrás das muralhas, paralisam à espera do massacre. Os guerreiros romanos esquecem qualquer tática. Em seus olhos, reflete-se apenas o brilho gélido do bronze que avança. A poeira entope as gargantas e o suor corrói os olhos. Este é o momento supremo para o refúgio sórdido de párias. O fim da curta história de uma cidade ambiciosa parece selado. Os sabinos sentem o cheiro da vitória. Seu avanço não acelera, mas torna-se mais denso, pesado. Não se trata do ímpeto furioso de uma turba descontrolada, mas da sede voraz e predatória de invasores que encurralam sua presa. Eles antecipam a destruição impune e já não gastam forças com gritos de guerra. A formação sabina paira sobre os romanos como uma muralha monolítica de madeira, couro e cobre. Eles simplesmente avançam para esmagar o que resta da vontade alheia. Cada passo sincronizado ecoa na terra gelada. O contraste entre o terror animal dos encurralados e o passo mecânico dos carrascos atinge o limite. Rômulo compreende a realidade. Está perdendo tudo. Seu projeto grandioso desmorona. Um projeto erguido sobre vidas e traições pérfidas. As ordens de comando perdem-se no pânico. A tática militar está esgotada e o ferro é inútil contra o medo total. Em um estado de desespero gélido, o líder romano toma a única decisão possível. Ergue as mãos vazias ao céu poeirento. Sua voz rouca corta o zumbido da matança. Não é uma oração humilde, mas a barganha cínica de um pragmático com o divino. Rômulo brada suas promessas. Erguerá ali um grande templo a Júpiter Estator, aquele que detém a fuga. As condições são concretas. A divindade deve cessar a fuga vergonhosa e forçar os homens a encararem a morte de frente. As palavras do rei desabam sobre a multidão como rochas pesadas. Funcionam não como revelação mística, mas como um golpe psicológico. O pânico atinge o ponto de ruptura, onde começa o vazio ressonante. Não há mais para onde fugir. Aceitar a morte pelas costas é a humilhação suprema. Aceitá-la de frente é a última chance de fúria. O fatalismo cruel consome instantaneamente o pavor animal. Os homens percebem que morrerão antes do pôr do sol, e esse pensamento, paradoxalmente, liberta seus músculos. Eles param de buscar salvação, virando-se lentamente, inevitavelmente. A câmera encarna por um segundo em um guerreiro romano anônimo. A poeira cinzenta incrusta-se em seu rosto. Ele respira com um silvo, mas seu olhar já não vaga. Ele estanca. Sua mão aperta o punho do gládio até os nós dos dedos embranquecerem. Ele dá um passo pesado à frente, ao encontro da formação sabina, seguido pelo companheiro ao lado. As fileiras dos condenados alinham-se sob a chuva de golpes. É a resignação lúgubre e aterradora de homens que marcham para o fim inevitável. Sujos, exaustos e ensanguentados, transformam-se em um mecanismo único de agressão. Cerram os dentes
e aceitam o destino. O silêncio denso é rompido por um novo som, o rosnado animal de homens que perderam a esperança. Eles lançam-se contra as lanças sabinas. O bronze perfura a carne, mas os romanos continuam a avançar, arrastando-se pela própria haste da arma que os empala, buscando desferir um único golpe fatal. O cálculo frio dos sabinos colide com a loucura concentrada de homens já mortos. Os golpes tornam-se cegos e implacáveis. Ninguém mais pensa em proteção. O combate entra em uma fase de destruição mútua incontrolável. Nesse massacre efervescente, os líderes preparam-se para lançar novas ondas de ataque. Rômulo e Tito Tácio, em extremidades opostas, tomam, em uníssono, uma decisão idêntica e impiedosa: lutar até o último suspiro. Nenhuma ordem de reagrupamento, nem um passo atrás. Destacamentos de contenção bloqueiam qualquer rota de fuga. A linha de frente comprime-se e deforma-se em um esmagamento contínuo no centro do vale. Os líderes usam os seres humanos como recurso descartável. O objetivo é simples: exaurir o inimigo a qualquer custo. Unidades frescas chocam-se contra as costas exaustas de seus próprios companheiros, empurrando-os contra as pontas sabinas. Sem moralismo, sem nobreza. Apenas o cálculo matemático de quais reservas se esgotarão primeiro nesse caldeirão sufocante. A poeira cinzenta e densa mistura-se instantaneamente ao suor abundante e acre, depositando-se nos rostos dos combatentes aterrorizados como uma crosta espessa e impenetrável. Respirar no centro do Vale do Fórum torna-se um luxo inalcançável. O oxigênio é totalmente consumido no aperto insuportável. No espaço estreito entre as encostas íngremes das colinas, ecoa um rugido animal, contínuo e grave. Não são de forma alguma gritos de vitória de heróis triunfantes, mas o som do esgotamento físico extremo, para além do limite de milhares de homens. Lâminas de bronze dobram-se impotentes sob os golpes surdos e constantes contra as armaduras. Escudos grossos de carvalho partem-se com um estalo ensurdecedor, sob a pressão colossal das fileiras de trás que avançam. Os guerreiros escorregam desesperadamente na lama viscosa e pegajosa. Não há romantismo em batalhas gloriosas, nem duelos elegantes de um contra um. O combate degenera rapidamente para uma luta primitiva e bestial, por um segundo extra de vida. A câmara foca por um instante em um infante sabino, no epicentro dessa loucura. Sua lança longa há muito se quebrou rente à base, e ele agora empunha o pedaço de madeira farpado que restou. Golpeia com estocadas curtas, completamente às cegas, tentando freneticamente afastar de si a massa monolítica de corpos estranhos. Um miliciano romano, cegado pela poeira e pela umidade, faz uma investida brusca e desesperada em sua direção. O desfecho desse confronto local não é decidido pela habilidade marcial, mas pelo acaso cego. O acaso absurdo dita implacavelmente suas regras neste vale. O romano dá um passo pesado e pisa em um fragmento liso de um escudo alheio, oculto sob a camada de lama pisoteada. Sua perna esquerda escorrega traiçoeiramente. O equilíbrio é perdido instantaneamente. A estaca de madeira afiada do sabino passa zunindo a 1 milímetro de seu pescoço desprotegido. Um deslize ridículo, paradoxalmente, preserva sua vida. Mas cair neste massacre significa uma sentença de morte diferente. O soldado romano desaparece instantaneamente, sob dezenas de botas pesadas de seus próprios companheiros. Seu corpo é simplesmente esmagado contra o solo úmido. O destino do Império Nascente é decidido exatamente assim, por quedas acidentais e erros grotescos em meio à lama onipresente. A densidade dos corpos em combate torna-se tão anomalamente alta que as leis da física começam a trabalhar contra os homens. Guerreiros mortalmente feridos, paradoxalmente, não caem. Continuam de pé, mantidos na vertical pela pressão dos escudos e ombros dos vizinhos vivos. Seus corpos sem vida formam uma barreira macabra e imóvel, através da qual os demais são forçados a abrir caminho a golpes. O cansaço quebra os homens por dentro muito mais rápido do que o metal inimigo. Os músculos exaustos
simplesmente se recusam a obedecer às ordens desesperadas do cérebro. Cada novo golpe com a espada curta exige um esforço colossal e sobre-humano. Os braços ficam dormentes, os dedos são tomados por cãibras excruciantes. As armas escorregam silenciosamente das palmas enfraquecidas, mas ninguém sequer tenta se abaixar para pegá-las. Abaixar-se neste caos significa morte imediata sob o peso da multidão. Os guerreiros golpeiam os rostos dos inimigos com as bordas metálicas pesadas dos escudos ou desferem cabeçadas brutas com os elmos. O pânico animal e a fúria cega entrelaçam-se em um nó indissociável. A disciplina militar foi definitivamente destruída. Os romanos lutam com o frenesi absoluto de condenados encurralados. Atrás deles, restam apenas os velhos portões de madeira do Palatino. Não há para onde recuar. Os sabinos continuam a pressionar com o fanatismo de vingadores ultrajados, ansiando por concluir a justiça iniciada e apagar a cidade odiada da face da terra. Mas a energia primitiva dessa vingança consome-se rapidamente no caldeirão sufocante. Resta apenas a necessidade nua e mecânica de destruir qualquer objeto que esteja diante dos olhos. É um processo cego e sem sentido de extermínio mútuo. Os comandantes observam essa catástrofe a partir de elevações seguras, mas seu cálculo frio desmorona no caos absoluto. Não é mais possível controlar essa massa fervilhante. A batalha começa a viver por uma lógica própria e assustadora. Os dois exércitos moem-se metódica e incessantemente na baixada viscosa. A reserva de resistência do material humano esgotou-se até o fundo. O ruído ensurdecedor da carnificina abafa qualquer tentativa de comando. Ninguém ouve nada além de arquejos sufocados e o estalo infinito de madeira. Mas de repente, através desse rugido monótono de destruição, um novo som começa a surgir fracamente. Algo completamente estranho ao campo de batalha. Ele nasce em algum lugar alto nas encostas, soando agudo e artificialmente alto diante da catástrofe geral. Não é o tilintar de lâminas novas, nem os gritos de guerra de reservas que se aproximam. A onda cresce rapidamente. Os guerreiros nas extremidades do massacre começam, instintivamente, a virar a cabeça em direção às descidas íngremes. No coração do caos paralisante, irrompe um fator capaz de travar instantaneamente as engrenagens milenares da guerra primitiva. Aquelas por quem essa carnificina sangrenta começou recusam o papel de vítimas passivas. As mulheres sabinas arrancam as pesadas trancas de madeira dos portões do Palatino. Elas não tentam se salvar, nem se escondem atrás dos defensores exaustos. A multidão, em um clamor ensurdecedor, desce rapidamente direto para a baixada do fórum. Centenas de mulheres lançam-se no centro do moedor de carne implacável. Os historiadores antigos registram este momento sem qualquer romantismo. É um ato de puro desespero suicida. O risco de serem imediatamente pisoteadas até a morte é absoluto. Em meio ao aperto brutal, onde homens pesadamente armados desaparecem sob a argila pisoteada, uma pessoa sem armadura não teria chance de sobreviver. Mas as sabinas correm direto para as pontas das lanças. Em movimento, rasgam suas vestes superiores, demonstrando o sinal antigo de luto profundo. Seus cabelos estão desgrenhados, seus rostos cobertos por poeira e lágrimas. Elas literalmente se enfiam entre as fileiras contínuas de escudos, afastando as lâminas das espadas curtas com as mãos nuas. O metal afiado corta a pele, mas seu ímpeto não enfraquece por um segundo sequer. A câmera foca em uma microcena no epicentro da carnificina. Um veterano sabino ergue um escudo de carvalho revestido de cobre, preparando-se para esmagar a cabeça de um miliciano romano caído. A trajetória do golpe mortal já está traçada. De repente, entre eles, surge uma figura. Uma mulher jovem que aperta contra o peito um bebê que chora. O veterano reconhece nela sua própria filha. A criança em seus braços é a prova física de uma realidade nova. Os laços de sangue misturaram-se de forma irreversível. A mão pesada do velho guerreiro congela no ar.
Os músculos exaustos recusam-se a completar o movimento. O escudo desce lentamente. A lógica fria da vingança de sangue estilhaça-se contra um paradoxo biológico insuperável. A batalha para exatamente em seu ápice. O mecanismo de extermínio mútuo simplesmente cessa. Os guerreiros de ambos os exércitos estão no limite da exaustão. Seus sistemas nervosos foram queimados por horas de medo e tensão colossal. Essa súbita dissonância cognitiva torna-se o golpe final, quebrando instantaneamente a vontade de resistir. Um homem não consegue, fisicamente, cortar a garganta do pai de seu neto, nem liquidar o marido de sua filha olhando-a nos olhos. As fronteiras rígidas entre nós e eles desmoronam em questão de minutos. As mulheres exibem os recém-nascidos como escudos vivos, bebês que se tornam o argumento mais forte e cínico na história da diplomacia antiga. O choro feminino corta a névoa densa de suor e vapores, abafando metodicamente o tilintar metálico das armas. A sede de sangue colide com um choque paralisante. As Sabinas formam uma corrente humana contínua, colocando-se como uma barreira entre seus pais enfurecidos e seus novos maridos romanos. O massacre é interrompido radicalmente. As armas não encontram mais alvos. Os romanos baixam suas lâminas. Os sabinos param de pressionar. Um silêncio pesado reconquista o vale, onde se ouve apenas a tosse rouca dos soldados que sufocam. As mulheres impõem um ultimato rígido. O tom de suas exigências não admite objeção. Elas gritam diretamente nos rostos sujos dos chefes atônitos. Se quiserem continuar esta carnificina, terão que nos matar primeiro. Matem suas filhas. Matem suas esposas. Pisotem seus netos nesta lama agora mesmo. A escolha é brutalmente concreta. Se os sabinos vencerem, as mulheres serão viúvas. Se os romanos vencerem, elas perderão seus pais e irmãos. Nesta guerra, para elas, não existe vitória. E, portanto, a vitória não pertencerá a ninguém. Elas se recusam a ser um troféu submisso 2 vezes no mesmo ano. O direito secular da vingança arcaica transforma-se em cinzas. Os sabinos vieram com um objetivo claro: lavar a desonra do sequestro com o extermínio total do inimigo. Planejavam nivelar o refúgio dos fugitivos ao chão. Mas sua própria propriedade viva agora lhes dita as condições de sobrevivência. O choque entre a agressão primitiva e o cálculo político gera uma falha total no sistema. A multidão de homens armados permanece em estupor. As armaduras de couro estão encharcadas. Gotas pesadas caem das lanças baixadas nas poças estagnadas. Os soldados respiram com dificuldade, olhando para as roupas rasgadas de suas filhas e para os olhos vazios de seus inimigos. O desejo de matar apaga-se por completo. A tensão escoa para a terra gélida. Continuar a guerra torna-se física e psicologicamente impossível. Os dedos se abrem, escudos caem na lama fétida. Os exércitos congelam entre centenas de corpos esmagados de seus compatriotas. O rei Rômulo e o rei Tito Tácio compreendem a profundidade do colapso sistêmico. Suas ordens perderam a força. A vontade dos exércitos está paralisada pela intervenção feminina. A ira da multidão esfria, deixando apenas a consciência das perdas colossais e sem sentido. O vale silencia à espera de um compromisso, o mesmo que servirá de base para uma nova realidade. Esse compromisso nasce em um silêncio pesado. O vale do fórum estanca. A carnificina é interrompida no auge. O ar esfria e já não vibra com os gritos insanos ou o tilintar do bronze. No centro do espaço vazio, entre centenas de corpos dilacerados, encontram-se os 2 líderes, Rômulo e Tito Tácio. Eles dão passos pesados, um em direção ao outro. Sob suas botas encharcadas, hastes de lanças estalam secamente. Caminham sobre os corpos de seus melhores guerreiros. Não há arrependimento em seus rostos, nem pedidos de desculpas pelo banho de sangue. Há apenas um cálculo político frio e pragmático.
Ambos compreendem uma verdade severa. A guerra só para quando ambos os lados estão exauridos. Continuar significaria a aniquilação total de ambos os povos. Eles não concluem a paz em templos de mármore ou mesas luxuosas, mas selam o tratado diretamente na lama fétida, cercados por cadáveres. É o desfecho mais cínico que a história poderia oferecer. Inimigos implacáveis tomam uma decisão paradoxal. Fundem-se em um mecanismo estatal único. Os sabinos não voltarão para suas colinas. Ficarão aqui para sempre. Dividirão o poder, a terra e as mulheres com aqueles que planejavam massacrar. Tito Tácio torna-se corregente. Rômulo preserva sua cidade fundada no sangue. Essa aliança parece uma hipocrisia monstruosa diante dos corpos que ainda esfriam. Mas é precisamente essa hipocrisia que lança as bases da futura hegemonia mundial. Os milicianos sobreviventes observam em silêncio o aperto de mãos dos reis, apoiando-se em espadas cegas. Romanos e sabinos misturam-se, ombro a ombro, cobertos por uma crosta de argila e sangue. Há poucas horas, eram separados por um abismo de ódio. Agora, estão unidos por um trauma comum e uma culpa impronunciável. Ninguém jamais voltará a mencionar a traição na festa da Consuália. A partir deste momento, começa a construção deliberada de um novo mito estatal. A tragédia de alguns torna-se o degrau para as ambições do Estado. Os governantes lançam a primeira pedra do império sobre os ossos de seus irmãos de armas. Os mortos são esquecidos sob a terra. Os sobreviventes obtêm uma vantagem geopolítica sem precedentes. No Vale do Fórum, forma-se uma realidade nova e assustadora. Roma deixa de ser um refúgio vulnerável de fugitivos para dobrar sua população e seu poderio militar em um único dia. Dois povos temperados em uma carnificina brutal unem seus arsenais. A ameaça romana paira sobre o Lácio como uma sombra pesada. Os vizinhos arrogantes que antes desprezavam os maltrapilhos do Palatino, agora sentem um medo real. Nenhuma tribo voltará a arriscar um ataque contra esta cidade de duas cabeças. A crise demográfica foi resolvida. A cidade arrancou seu direito à vida. Mas o nascimento do maior império do planeta foi pago com uma carnificina suja no pântano. Nisto reside a revelação amarga das crônicas antigas. A moral humana não tem importância diante da sobrevivência do Estado. As forças superiores não descem dos céus para exercer justiça. Estados não são construídos sobre o bem comum, mas forjados na traição, no ferro e no sangue de vizinhos confiantes. A conclusão do historiador realista é seca. O tempo é indiferente. A história moe destinos anônimos, apenas para moldar, a partir de suas cinzas, um sistema político viável. O círculo da narrativa fecha-se. Retornamos à colina solitária e isolada. O preço da sobrevivência foi excessivamente alto, mas os fundadores de Roma pagaram-no sem hesitar. Apostaram tudo no engano e na força bruta. Teriam perdido na baixada do Lago Cúrcio se não fosse pela intervenção de suas prisioneiras. Mas, na perspectiva global, obtiveram uma vitória absoluta. O ouro dos traidores, os corpos no pântano e as lágrimas das mulheres tornaram-se material de construção descartável. Esse é o fundamento lúgubre sobre o qual, séculos depois, crescerão as deslumbrantes colunas de mármore branco. A história nunca perdoa a fraqueza ou a indecisão. Qualquer império que confie em uma justiça abstrata em vez do aço e do cálculo cínico perecerá. A vida apaga os governantes que temem sujar as mãos de sangue pelo futuro. Olhando para essas origens sombrias da grande Roma, diga-me, você roubaria as esposas alheias e caminharia sobre os cadáveres de seus vizinhos, negociando impiedosamente a vida de seu povo, ou preferiria permanecer um justo, desaparecendo sem glória nas páginas desbotadas de crônicas esquecidas?